Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, presidente. Então tá, colega. Iniciada também. Ok. Bom dia a todos, colegas. Vamos iniciar, então, a nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 3 de agosto de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Skeff Stalem, Gregório Heckman Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará da reunião de julgamento dessa semana. Eu peço a todos, sempre que for possível, que façam um resumo do relatório do voto, tá? Se for possível, tá? Nós vamos iniciar, então, pelo item 1 da pauta, do contribuinte Andrade e Boim Advogados Associados, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode iniciar, então, a leitura do relatório e, na sequência, já pode passar para o voto. É importante, nós não teremos sustentações orais nessa sessão de julgamento, tá? Então, Francisco, então, pode iniciar, então, o relatório e, na sequência, passar para o voto do item 1 da pauta. Pode começar. Ok, eu vou tentar sintetizar aqui para a gente andar um pouco mais rápido. Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário referente ao período de apuração 22/10/2008. Autuação. Colegas, a autuação é um caso recorrente que a gente a turma tem votado, já nós tivemos uma situação já no mês passado, em janeiro também tivemos casos iguais. É a situação de solicitação de arquivos digitais, layout aprovado pela repartição, e o contribuinte não apresenta. Então, nesse caso aqui, foi solicitado por 3 oportunidades, o contribuinte foi intimado, ele foi reintimado, depois foi reintimado novamente e, mesmo assim, não apresentou os arquivos digitais. Aí a autoridade fiscal fez a autuação com base na lei previdenciária, no artigo 32. Tá? Esse é o relatório. O contribuinte, de certa forma, o contribuinte questiona, ele na verdade, o contribuinte, ele admite a infração, porque ele disse que entregou todos os documentos, menos os arquivos digitais, que foi o que foi pedido. Esse é o relatório. Pode passar direto para o voto, né? O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, dele eu tomo conhecimento. Tem umas alegações que ele faz de nulidade, que é aquela de praxe que eles normalmente fazem, a gente refuta, está no voto aí, refuta de forma fundamentada, porque todos os requisitos da autuação estão presentes. Deixa eu ver mais aqui. E aqui, vejam bem, quando a gente analisa o próprio documento da autuação em si, eu trouxe, está registrado aí no voto, eu trouxe a transcrição de excertos dele, olha. A descrição sumária da infração e do dispositivo legal infringido e o dispositivo legal da multa aplicada. Veja bem, eu vou ler essa transcriçãozinha pequena, mas eu acho que ela é interessante para compreender o meu entendimento em relação a isso, pelo menos para externar. Então, na descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido está: deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Aí ele, no outro parágrafo, para a empresa que utiliza o sistema de processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei 8.212, de 24 de 791, artigo 32, inciso 3, e na Lei 10.666, de 8.5 de 2003, artigo 8º, combinado com o artigo 225, inciso 3 e parágrafo 22 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto tal. Essa é a descrição e o dispositivo legal infringido. Veja bem, essa Lei 10.666, ela trata, esse artigo 8º trata exclusivamente de artigos digitais. Agora, o dispositivo legal da multa aplicada. Lei 8.212, de 24 de 791, artigo 92 e artigo 102, e Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto tal. Vejam bem. Isso é transcrição da autuação. O dispositivo infringido está na própria autuação como sendo a Lei 10.666 da entrega de arquivos digitais. O dispositivo da multa aplicada está o da Lei Previdenciária da 8.212 e não aquele da 8.218. Aí eu vou tecendo esclarecimentos. Ante o exposto, já que o princípio da especificidade sinaliza que a norma especial afasta a incidência da geral, parece razoável se cotejar os atos acima mencionados, buscando a compreensão daqueles de aplicação mais específica na multa e apreço, se a legislação que trata de arquivos digitais ou a norma previdenciária. Nesse pressuposto, a Lei 8.212 de 91 traz penalidade singular atinente à entrega da GFIP, mas reprime a conduta que em controvérsia apenas com multa residual, sequer fazendo menção a arquivos digitais. Aí eu faço a transcrição. O que é que eu estou dizendo aqui? A Lei Previdenciária, que foi aplicada para fundamentar a multa, ela traz uma multa específica. Eu estou trazendo a GFIP aqui só para comparar, só para esclarecer. Ela traz uma multa específica para o caso de descumprimento de obrigação acessória referente à GFIP. Ela traz lá, no artigo 32A, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP, ela traz lá a multa, aí ela traz aquelas situações. Mas para o inciso 3 lá, que foi requisitado, ela não traz uma multa específica. A ela é aplicada uma multa residual, lá do artigo 92, que eu vou ler aqui. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável à multa tal. Vejam bem, ela não traz uma multa específica para essa... Não é nem arquivo digital, para a entrega dessas informações, mesmo para aquelas empresas que não estão sujeitas a entregar os arquivos da forma digital, no layout aprovado pela repartição, a multa aplicada a elas é uma multa residual. E, naturalmente, se a empresa não está vinculada a essa obrigatoriedade, por óbvio que essa multa realmente que se aplica. Aí eu vou dando seguimento. Contrariamente ao acima exposto, as leis 8.218 de 91 e 10.666 de 2003 são precisas quanto à obrigatoriedade dos artigos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e, especialmente, a penalidade aplicável pelo descumprimento de suas regras. É o que está prescrito nos mandamentos legais e decreto regulamentar abaixo transcritos. Aí eu trago aí o artigo 11 da 8.218, que trata da obrigatoriedade em si, e o artigo 12, inciso 3, que trata da multa específica para o descumprimento. Então, olha o que diz o artigo 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades.
Inciso 3. Multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período até o máximo de 1% desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos e sistemas. A 1066, ela de certa forma, ela replica o que está lá no artigo 11, trata da obrigatoriedade, e o decreto, o regulamento da Previdência, decreto 3.048, com o parágrafo 22, ele de certa forma também ele regulamenta, mas replicando o que está no normativo legal. Então, eu concluo aqui o meu voto. Como se vê, a autuação em debate contém vício material por ter se apropriado de penalidade diversa em prejuízo daquela especificamente conformada na ordem legal para o caso específico, o que refletiu diretamente no cálculo da multa da quantia devida, eis que apurada sob base e coeficiente diversos. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto, reconhecendo a nulidade da autuação por vício material. Vejam bem, qual o meu entendimento em relação a esse caso? Existe uma multa, lá na lei previdenciária, que ela trata do descumprimento de requisição da contabilidade, dados cadastrais e financeiros, quando a autoridade pede. Beleza. Agora, ela em si para por aí na requisição, ela não entra em detalhes de arquivos digitais. Então, como eu coloquei anteriormente, se a empresa não está obrigada a usar arquivos digitais, é perfeitamente aplicável e não há outro fundamento a não ser o da lei previdenciária. Agora, eu entendo que quando a empresa está sujeita à norma que trata de arquivos digitais, lei específica de arquivos digitais, e lá há uma penalidade para o descumprimento, eu entendo que a lei específica dessa multa é a que trata de arquivos digitais e não a da lei previdenciária. A turma, nesse ponto, a gente está dividida, pelo menos até agora, a gente votou, tem divisão, mas eu tô mantendo o meu entendimento que eu já votei nas outras vezes. Então, é assim como voto. Francisco, você tem esse entendimento que a lei específica para arquivos digitais é a lei 818, né? Só que nesse caso aqui é um pouquinho diferente, né? Porque nesse caso aqui você está dando provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da autuação por vício material. Nesse caso aqui, eles aplicaram a 818 na multa? É o contrário, né? É o contrário, exatamente, é o contrário. Esse é um voto, é o contrário, ele aplicou a lei é o contrário de um voto que a gente... fez mês passado. Mês passado, que está em vista. Tá certo, entendi. Eu já tenho adotado o entendimento de que a lei específica mesmo é a legislação previdenciária, né, e não a lei 818, né. Bem, colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto? Não? O Luiz, inclusive, acompanha você, né, Francisco? Mas para ter acompanhado o Luiz e mais um conselheiro da turma. Então tá. Ninguém quer fazer comentário, então acho que podemos passar para a votação. Márcio, como você vota? Por gentileza, deixa eu só fazer um adendozinho. Quando eu falo bases e coeficientes diferentes, é que a lei previdenciária, a multa é calculada a partir ela leva em consideração o número de empregados, um valor inicial e multiplicado por um fator lá de multiplicação. Essa outra, então, é uma base. Essa outra, ela a multa é aplicada a partir da receita bruta. Então, são multas distintas, coeficientes, bases distintas. Por isso que eu caracterizei isso como vício material. Ok, pode ir. Noutra sessão de julgamento, eu havia acompanhado esse entendimento do DENE, mas eu me convenço com o voto do relator, que inclusive apresenta materialidades distintas para fatos geradores distintos.
fatos específicos versus fatos gerais. Então, eu acompanho o entendimento dele pela nulidade, presidente. Ok, pela nulidade também. Entendendo você, Márcio, acompanhando agora o Francisco, que no caso de arquivos digitais, a legislação específica é a Lei 818, né? E não a legislação previdenciária. Esse é o cerne, né, Francisco, desse caso aqui, né? Esse é o cerne. Exatamente, é isso mesmo. Eu mantenho o meu entendimento, inclusive é o entendimento, esse que eu tenho mantido, por enquanto, o entendimento que está prevalecendo na Câmara Superior, sabe? Eu até nem encontrei nenhum voto divergente desse meu entendimento lá, né? Mas, então, acho que podemos, então, dar sequência, então, à coleta dos votos. O Márcio, então, acompanha o relator. Gregório, como você vota? Com o relator. Com o relator? O Francisco votou. Renata, como você vota? Acho que eu queria dar uma olhada nesse caso. Quer pedir vista do processo? Quero. Eu não queria dar uma olhada nesse assunto. Gregório, só para saber, você também está entendendo que a lei específica dessa multa é a... Digital. A 818. Essa foi uma matéria que esse debate foi inaugurado na turma pelo conselheiro Luiz, né? Que está ausente aqui dessa sessão. Eu lembro disso. E já naquela época eu acompanhei ele, inclusive é uma penalidade até mais grave, né? A da 818 em relação a 812. É muito mais grave. É muito mais grave, mas é uma lei específica que trata de um assunto específico e eu entendo que ela é aplicável. Tá. Eu vou dar uma olhada, assim, dele. Eu queria dar uma olhada, assim. É bom só ratificar se é uma vista de sessão ou uma vista de mesa, presidente. Tá. A gente pode pedir uma vista para eu dar uma olhada para, de repente, pode ser para sexta-feira? Vista de mesa? Mesmo? Eu acho que dá. Então, vou colocar a vista de mesa aqui. É segunda ainda, né? Tem bastante tempo. Eu tenho a semana inteira, eu dou uma olhada nesses dias. Só um instantinho. Só lembrando, tá? Vocês votaram já o Márcio e o Gregório, mas a conclusão não concluímos ainda o julgamento, então vocês podem até alterar o voto se quiserem depois, tá? Só registrei aqui que vocês já votaram. Coloquei aqui que, então, vista de mesa para a conselheira Renata, né? O relator apresentou o voto, anulando o lançamento por vício material, e dizendo aqui que o conselheiro Márcio e o conselheiro Gregório acompanharam o relator. Daí a conselheira Renata, então, pediu vista de mesa, né? Então tá, esse fica vista de mesa. Não precisamos definir um dia que nós vamos retomar. Isso, eu vou olhar e de repente eu já trago amanhã, depois de amanhã, eu já vou dar uma olhada, tá bom? Perfeito, então. Agora vamos passar, então, para o item 2 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco,
O item 2 da pauta é do recorrente Ases Turbinas Indústria e Comércio Limitada. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório do voto. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 2004 e 31/10/2005. A autuação aqui, de forma resumida, foi não declaração do 13º abono salarial, né, 13º salário. O julgamento de origem traz a seguinte emenda: contribuições da empresa incidente sobre a remuneração do segurado empregado e contribuinte individual. A empresa é obrigada a recolher a contribuição a seu cargo incidente sobre a remuneração paga e devida ou creditada a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço. Aí traz também ela discorre sobre o RAT, sobre as entidades terceiras, né? O abono salarial é legítima incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, já que possui natureza salarial. Ele discorre aqui sobre legalidade e constitucionalidade da multa, porque o contribuinte alega, são multas e juros, pedido de perícia e produção de provas fora do prazo legal. Ela indefere tudo isso aqui de forma fundamentada. Aí o contribuinte, no recurso, ele repete as mesmas alegações lá da impugnação. A gente, de igual forma, refuta, ponto a ponto, todas elas estão aí no voto, questão de princípios constitucionais, já é de notório conhecimento da turma, que não cabe a nós nos manifestarmos quanto a isso. Documentação apresentada na fase recursal, ele faz uma associação de forma genérica, mas não prova o enquadramento em qualquer uma daquelas situações do parágrafo 4º do artigo 16, onde há a previsão de se admitir essa documentação. Diligência, ele pede uma diligência também de forma genérica, igualmente lá na impugnação, e de igual forma a gente refuta de forma fundamentada a desnecessidade desse procedimento. A multa de ofício de juros de mora, mesma forma, nós refutamos de forma fundamentada, conforme está aí, inclusive trazendo enunciado de súmula, a 478. E quanto à autuação em si, igualmente lá seguindo o mesmo entendimento da decisão de origem, nós refutamos, trazemos aí a fundamentação. Está no voto, é um pouco extenso, mas está discriminado ponto a ponto aí, enquadramento como base de incidência da contribuição. Então, igual está na decisão de origem, e refutando igualmente a jurisprudência que ele traz, que não nos vincula. E aí, nessa linha de entendimento, eu rejeito a preliminar suscitada no recurso, e no mérito eu nego o provimento. É assim como eu voto. Ok, colegas, em relação ao item 2 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer Aqui estão alguns resultados. Essa Google aqui fica conversando comigo. Então, o conselheiro Francisco, então, está negando provimento ao recurso voluntário em relação ao item 2 da pauta. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também ninguém diverge do voto do relator.
Então, em relação ao item 2 da pauta, do contribuinte Ases Turbinas Indústria e Comércio Limitado, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 3 da pauta. Esse item é de minha relatoria. Ele já está lá na pasta. Colegas, esses itens todos, o item 3, 4, 5, 6 e 7, são todos do mesmo contribuinte, Escola Técnica de Americana Limitada, todos da Escola Técnica de Americana. Se vocês observarem no nome dos arquivos, o primeiro é a parte da empresa ISAT. O item 4 da pauta é a parte de segurados. O item 5 é terceiros. O item 6 é uma multa do CFL 68 e o item 7 é uma multa do CFL 30, que é a multa lá por não fazer a folha de pagamento, né? De acordo lá com os padrões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do relatório do voto, do item 3 da pauta, e a decisão é a mesma para todos, tá? Eu acho que é a mesma verba, né? É a mesma verba. Em todos eles, salário e educação pago para dependente do empregado, tá? Pago numa época em que não havia previsão legal para pagamento. Dene, então 3, 4, 5, mesma matéria de mérito, 3, 4, 5, 6 é a GFIP, 7 é a não elaboração da folha de pagamento. Tá ali no nome do arquivo, se você olhar no nome do arquivo, né? Não peguei pelo nome do... É porque tá achatado aqui o meu nome do arquivo, eu só vejo Escola Técnica alguma coisa. Dá para você estender ali na... Mas é tudo a mesma matéria, então naturalmente que decidir na matéria de mérito, todos os outros vão acompanhar. Isso. Então, eu vou passar a leitura, então, do item 3 da pauta, tá? Item 3 da pauta. Vou fazer um resumo do relatório, já passo para o voto. O voto não é um voto longo, tá? Então, colegas, item 3 da pauta, contribuinte Escola Técnica de Americana Limitada. Trata o processo de auto de infração referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, nesse caso aqui é a parte patronal, parte da empresa, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. O relatório fiscal informa que o contribuinte em epígrafe concedeu no período acima bolsas de estudo, lembrando aqui que nós estamos falando de 2004 a 2007, tá? O período do ano de 2004, janeiro de 2004 a dezembro de 2007. O relatório fiscal informa que o contribuinte em epígrafe concedeu no período acima bolsas de estudo aos filhos de dependentes de seus empregados, professores e auxiliares, o que caracteriza remuneração indireta dos mesmos e constitui fato gerador de contribuições previdenciárias. Além disso, registra que essas contribuições deixaram de ser recolhidas pela empresa e que os valores das bolsas de estudo não foram incluídos em folha de pagamento, tampouco em GFIP. Tá? A notificada apresentou impugnação. A impugnação foi julgada pela 8ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, São Paulo, que concluiu por unanimidade de votos em considerar procedente o lançamento, né? Ou seja, improcedente a impugnação. Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo, passar para o voto agora. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Assim dele conheço. Dos valores pagos a título de bolsa de estudo. É um voto bem curto, né? Eu vou fazer a leitura dele rapidamente. Alega recorrente que a concessão de bolsas de estudo aos filhos, entre parênteses, dependentes de seus empregados, foi legítima e não acarretou prejuízo aos cofres públicos. Aduz ainda que a bolsa não foi concedida em complemento ao salário
pago aos empregados, tendo tido natureza não habitual e desvinculada do salário, além de ser enquadrado na regra isentiva do artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, item 7, ou a linha T, todos da Lei 8.212, de 91, razão pela qual pede o cancelamento do débito fiscal reclamado. A defesa dele basicamente é essa. Pois bem, vejamos o que consta dos dispositivos da Lei 812 citados pela recorrente em sua redação vigente até o tempo dos fatos. Então, eu cito ali os dispositivos mencionados pelo contribuinte. Conforme se observa, o item 7 da linha E trata de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário. Porém, segundo o relatório de lançamentos de folhas 19 e 29, os segurados receberam mensalmente as bolsas de estudo, o que retira destas a característica de serem não habituais ou eventuais. Ademais, nos termos do parágrafo 11 do relatório fiscal, folha 41, a concessão de bolsas de estudo foi estabelecida em convenções coletivas de trabalho. Logo, não resta dúvida de que representa um benefício decorrente da prestação laboral. Portanto, as bolsas de estudo em questão não se enquadram na regra isentiva do item 7, a linha E. Por sua vez, a linha T apenas faz referência a empregados e dirigentes, mas não menciona o fornecimento de bolsas de estudo a dependentes de empregados. Desse modo, não há subsunção do caso concreto à norma contida nesse dispositivo da Lei 812. Lembrando que a isenção é sempre decorrente de lei, que deve especificar as condições e os requisitos para sua concessão, sendo esta, inclusive, a inteligência do artigo 176 do Código Tributário Nacional. Por oportuno, trazemos à baila a seguinte decisão exarada no Acórdão 9202-006-502 de 2018 da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ela fala assim, até a edição da Lei 12.503/2011, que alterou ali a Lei 812, trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se aplicava qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos empregados, independente do tipo de curso ofertado. Ou seja, a dedução de bolsa de estudo a dependente passou a valer apenas a partir de 2011, né? E esse período aqui é bem anterior. Portanto, mesmo que as bolsas de estudo tenham sido legítimas, pelas razões expostas nesse voto, não há como serem afetadas na base de cálculo das contribuições. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Nos outros será a mesma coisa. Alguém diverge desse voto? Alguém gostaria de argumentar? Gregório, se gostaria de falar, pode falar. Eu vou divergir. Vai divergir por quê, Gregório? Vou dar provimento a recurso voluntário. Primeiro que no relatório da autuação fiscal, a fiscalização não cuidou de demonstrar de forma pormenorizada os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego, né? A sigla SHOP, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, apesar dessa previsão legal ser apenas de 2011, o fato é que ela veio para corroborar o entendimento já pacificado pelo STJ, inclusive nesse precedente que você trouxe da Câmara Superior, é um voto vencedor, porque o voto vencido é justamente em sentido contrário, e faz justamente essa ressalva, entendimento pacificado da STJ, já há bastante tempo. Então, por essas razões, vou divergir, presidente. Tá. Alguém mais gostaria de acompanhar a divergência do Gregório? Eu acompanho a divergência. Rafael acompanha, Renata acompanha também, Ana acompanha também a divergência? Acompanha, né? Está sem microfone, mas pelo movimento da cabeça eu acho que sim. Tá jóia, então. Francisco, Marcelo e Márcio, vocês acompanham a divergência ou acompanham o relator? Eu acompanho o relator, apesar do entendimento majoritário não ser vinculante. Sim, sim. Pelo fato do entendimento do STJ não ser vinculante, ainda, né, naquela época. Ok. Com o relator. Você acompanha o relator, né, Márcio? Isso. E o Marcelo também, né? Acompanho o relator. Tá certo, então.
Então, no caso, então, deixa eu registrar aqui já a decisão. Nesse caso aqui, então, no empate, né? Tá, então aqui, então, só um instante. Só um instantinho. Tá, colegas, então, em relação ao item 3 da pauta, nós tivemos um empate no julgamento, e aí, no caso de empate no julgamento, se aplica a regra do artigo 19 da Lei 10.522. Então, vai ficar assim o resultado da decisão. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.978 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Dene, relator, Francisco, Márcio e Marcelo, que negaram provimento ao recurso. Designado para retirar o voto vencedor, Gregório, posso colocar você como, né? Vai ser igual para os três, para todos, né? A decisão, então é bem tranquilo. E você, basicamente, o seu voto é o que você disse, né? Ali você sintetizou bem. Então tá, ficou o Gregório. E no caso das obrigações acessórias, vai ser por decorrência. Daí vejam, colegas, se vocês quiserem rapidamente só abrir pelo menos os outros processos, abram o 3, o 4 ali, se vocês abrirem o 4, reparem que o relatório é basicamente o mesmo, né, o conteúdo do voto é a mesma coisa, e só no legítimo, o 4 é idêntico, não muda nada, é o mesmo assunto, o 5 também. Vamos passar para o 68, então, o CFL 68, que é o item 6 da pauta, tá? O 3, o 4 e 5 são idênticos, né? Vamos passar lá para o item 6 da pauta, que é a obrigação acessória da GFIP, né?
Também é a mesma questão, né, no relatório envolvendo as bolsas de estudo. Eu vou passar para o voto. O voto também, no voto, eu trato também, porque o contribuinte traz no recurso da obrigação acessória também as mesmas alegações com relação à não incidência de contribuições sobre essas bolsas de estudo. Então, o meu voto é o mesmo, e só no final do voto eu coloco, né, sendo assim, deve ser mantida a multa aplicada pelo fato de a empresa ter omitido em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias referentes a bolsas de estudo concedidas aos filhos dependentes de seus empregados. Assim eu nego o provimento. Só que daí no caso do entendimento do Gregório, como essa verba paga de fato não seria bolsa de estudo, né, não seria base de cálculo das contribuições, então não caberia essa aplicação da multa por não ter havido descumprimento da obrigação acessória. Então, o entendimento do Gregório vai prevalecer nesse item 6 também. E o item 7 da pauta é a questão da folha de pagamento, né? A empresa não individualizou em folha de pagamento essas verbas como como base de cálculo das contribuições, né? E aí no último parágrafo do item 7 da pauta, eu coloco: sendo assim, deve ser mantida a multa aplicada pelo fato da empresa não ter incluído em folha de pagamento os valores concedidos a título de bolsas de estudo aos filhos dependentes de seus empregados. Daí a decisão, então, do Gregório é contrária a essa. Não cabia mesmo informar na folha como base de cálculo, então não caberia também a multa por não informar em GFIP. Então, colegas, em relação aos itens 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta, vai ser aplicado, então, a regra do artigo 19E, ok? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esses processos? Não? Então, nesses todos os processos, tá, nos itens 3 a 7 da pauta, vai ficar aquele resultado. Vou ler novamente. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 10.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Dene, Francisco, Márcio e Marcelo, que negaram o provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Esse dispositivo vai ser aplicado nos itens de 3 a 7, todos da contribuinte Escola Técnica de Americana Limitada. Ok, colegas? Agora vamos passar para o item 8 da pauta. Também de relatoria do Francisco. Eu tinha, colegas, feito uma distribuição bem uniforme, intercalando os conselheiros, né, para não sobrecarregar um conselheiro com muitos processos, mas como teve aquela situação lá de não ter sido publicada a pauta que eu organizei, né, aí ficou assim vários processos do mesmo contribuinte junto, mas daí na sequência a gente já vai ter com o processo da Renata, depois tem do Francisco, depois tem o meu. Tá, então, Francisco, pode então passar para a leitura do item 8 da pauta, do contribuinte Domingos Sávio da Rocha. Pode passar a leitura do relatório do voto, Francisco, pode começar. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1 de 10 de 2003 a 31 de 10 de 2003. Autuação. Trata-se de contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre mão de obra empregada na construção civil. Eu estou fazendo uma síntese, tá, gente? O relatório é grande, mas eu estou fazendo uma síntese porque eu acho que é o essencial para se compreender o fato.
De acordo com o ARO, aviso de regularização de obra, juntado na NFLD, verifica-se que a obra tem 125,60 metros quadrados, dos quais 118 metros quadrados pré-existiam, e o contribuinte pretende regularizar a metragem de 77,60 metros quadrados, existindo recolhimento para regularização de 19,98 metros quadrados. O saldo de 57,62 metros quadrados é o objeto desta autuação. Ou seja, é uma obra que parte foi feita pelo contribuinte e parte já estava construída. Da parte do contribuinte, tinha umas contribuições recolhidas que foram aproveitadas na autuação. O contribuinte traz algumas alegações. Eu vou declinar de ler agora, porque são as mesmas apresentadas no recurso, e aí, como eu tenho que ler no voto, eu vou trazer de uma única vez lá. A 9ª Delegacia da Receita Federal de São Paulo 2 julgou improcedente a contestação do contribuinte. O gemento eu vou ler. Notificação recebida por filha menor de idade, contribuições apuradas por arbitramento, contribuições recolhidas desconsideradas, decadência, fundamento legal, se refere à única competência lançada 10/2003, falta da DIS na NFLD. Notificação entregue pelo correio não pede identificação do recebedor, sendo considerado notificado o destinatário se devolvido o AR assinado, desde que o endereço indicado seja o do notificado. A contribuição é arbitrada quando há recusa ou sonegação ou apresentação deficiente de documentos por parte do interessado. As contribuições declaradas na DISO, os recolhimentos constam do sistema informatizado, são aproveitadas para abater do débito. A decadência, quando existe lançamento anterior anulado por vício formal, tem o reinício da contagem a partir da data que se tornar definitiva a decisão que o anulou. A norma admite o lançamento numa única competência se o interessado não se manifestar à convocação e não apresentar os documentos necessários à apuração das contribuições devidas. A DIS é a declaração feita pelo interessado para regularização de obra de construção civil e contém os dados informados na matrícula. Para a obra matriculada sem regularização, é emitida de ofício. Aí o contribuinte se insurge contra essa decisão, ele traz basicamente as alegações, que a atuação não contém as formalidades exigidas do TTN, a falta de documento oficial nos autos onde nos ofende o devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, e surge também contra a validade da ciência dada mediante correspondência via postal, que a obra foi iniciada em 89, tendo as contribuições devidas já sido recolhidas tanto pelo recorrente como pelo proprietário anterior. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e dele eu tomo conhecimento. Inicialmente, enfrentamos essa alegação de nulidade e entendemos que a autuação preenche todos os requisitos exigidos pela legislação, então, por esse modo, refutamos de forma fundamentada, conforme está aí no voto. Francisco, um detalhe, Francisco. Pois não. Só um pouquinho aqui, nós estamos no item 8, né? É o Sávio. Antônio Sávio. Domingos, né? Pode seguir. Domingos Sávio. Pode seguir. Ok. Então, eu aqui no voto em si, eu tô seguindo exatamente o que decidiu o julgador de origem, porque os fatos são os mesmos, as alegações são as mesmas, os fatos não foram alterados, não houve nada que acrescentasse, que pudesse mudar o meu entendimento, pudesse trazer um entendimento divergente. E aí eu trago aqui alguma síntese que eu acho que resume
O que é mais importante que ele questiona, porque ele questiona, uma das formalidades que ele questiona é que não justifica uma autuação que não tem assinatura dele, que não tem validade pelo correio, que não poderia, e aí ele discorre acerca disso, que a gente não nos cabe entrar nesses detalhes, porque é previsão legal, né? Então tem que se discutir a respeito disso. Outro ponto que ele traz é que as contribuições foram recolhidas, era uma obra antiga, foram recolhidas tanto por ele quanto pelo proprietário antigo. E aí eu tenho um trechozinho aqui que eu vou ler, que eu acho que ele, de certa forma, ele deixa bem claro isso. Os recolhimentos efetuados, 4 competências, 694, 794, 195 e 295, contrariamente ao alegado, foram aproveitados. Esses recolhimentos foram suficientes para regularizar apenas 19,98 metros quadrados. Folha 19 do processo administrativo do débito, que compõe a folha 2 do aro. Metragem essa deduzida do total a regularizar, de 77,60 metros quadrados, restando o saldo de 57,62. O valor cobrado nesta NFLD refere-se à mão de obra utilizada na construção dos 57,62 metros quadrados. Nada é cobrado do período da construção levada a efeito pelo senhor Antônio Carlos Gonçalves de Carvalho. Esse é o senhor, era o proprietário antigo, que ele faz onde ele se refere. Porém, equivocado está o impugnante quanto à responsabilidade do adquirente pelos tributos de bens adquiridos. Aqui são aquelas alegações que as contribuições teriam sido recolhidas e que não, por isso ele não deveria pagar essa tributação, mas a autuação considerou o que já tinha sido recolhido, tanto é que está no ar, já está diminuído 19,98 metros, e foi lançado só a parte dos 77 metros. Quer dizer, foi considerado 77 menos os restantes, menos os 19, ficaram só os 57. Né? E desses ainda foi considerado o que foi recolhido anteriormente. Aí ele alega a questão de documentação da DISO, que não está no processo. A DISO, aí eu vou trazer também uma parte do voto. A DISO é a declaração que o interessado deveria ter feito para regularizar a obra e que, na falta foi emitida de ofício pelo INSS. A alegação de que não consta a DISO na NFLD não procede. A cópia da DISO consta do processo administrativo e este documento é emitido com as informações constantes da matrícula da obra fornecidas pelo próprio interessado, não tendo aí nada que seja do seu desconhecimento. E o aro fornece-lhe as informações quanto ao cálculo da contribuição que lhe é devida, já descontados os recolhimentos existentes e período decaído, se for o caso, como mostrado acima. Todos os elementos necessários ao contraditório e à ampla defesa estão presentes e, em caso de discórdia do valor cobrado, é-lhe dado a oportunidade de valer-se desse direito, juntando as provas de suas alegações. Diz o impugnante que não consta na NFLD a DISO, e, ao mesmo tempo, afirma que a DISO não tem sua assinatura. Como pode afirmar isso se não a recebeu? Isso eu estou trazendo do voto lá do julgamento de origem, porque eu estou acompanhando, estou adotando como razão de decidir. E, como prescrito no parágrafo 4º, acima referido, se não agiu no tempo certo e esperou a ação do INSS, cabe-lhe o ônus de provar que contrariou o lançamento. Enfim, ele faz umas alegações. Aqui tem um detalhezinho que ele alega, tem uma situação que teve essa decisão, essa autuação, ela foi anulada por erro formal, depois ela foi refeita, mas dentro do prazo decadencial, normalmente, então isso não refletiu na questão de decadência. E o cerne da questão são essas alegações dele. Primeiro, que ele tinha que ter a assinatura dele, não seria válido receber essa autuação pelo correio, ainda alegou que foi recebido por um menor, né, que também para nós é indiferente, desde que postaram o endereço cadastral, né, e com aviso de recebimento, assinado. Outra parte que é importante para a decisão, que a parte autuada foi só da construção, a partir da aquisição dele, já com ele, na parte anterior não foi,
foi na construção, tem uma metragem lá, dessa metragem foram utilizados 77 e poucos metros, desses 77 metros foram descontados 19 metros e pouco, isso consta tudo na DISO, né? Então, essas alegações dele a gente considera todas improcedentes, e por isso eu concluo rejeitando a preliminar e no mérito negando o provimento. É como voto. Ok, colegas, em relação ao item 8 da pauta, o contribuinte Domingos Sávio da Rocha, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 8 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 9 da pauta. Eu te perguntei aquela hora, Francisco, sobre o processo, porque na pasta T você não colocou os números da pauta, né? Você colocou a tua ordem ali, 1, 2, 3, 4, não a ordem da pauta, né? Então, eu só queria confirmar naquela hora. Agora nós vamos passar para o item 9 da pauta, do item 9 da pauta, do contribuinte Cícero Tavares Guaraúja, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e, na sequência, passar para o voto. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre janeiro de 2004 e junho de 2007. Autuação. Aqui eu vou ler um pouquinho do relatório para a gente compreender a situação. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte assim identificado referente a contribuições previdenciárias, no período compreendido acima, correspondente a parte da empresa e financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa. Relatório fiscal, ele traz. Conforme o documento de constituição e alteração, a empresa tem por ramo de atividade o ensino de idiomas com venda de apostila de linguagem estrangeira. Tendo em vista as referidas contribuições deixarem ter sido informadas pelo contribuinte, a GFIP caracteriza-se em tese crime de sonegação fiscal. De acordo com o ato declaratório executivo, a DRS-ST 468120, de 7 de agosto de 2013, a empresa foi excluída do Simples, com efeito a partir de 1 de 2002. Foi apresentada impugnação ao ato declaratório de exclusão do Simples, sendo esta encaminhada à Delegacia da Receita de Julgamento, São Paulo, para análise. No entanto, a solicitação do contribuinte foi indeferida, tendo sido mantida a exclusão do Simples. O contribuinte recorreu da referida decisão ao Conselho de Contribuintes, cujo acordo também foi no sentido de manter a exclusão do Simples. Sendo assim, para o período de 1 de 2004 a 6 de 2007, foi efetivado o lançamento das contribuições patronais. Ele foi excluído do Simples, confirmada a exclusão, face disso foi autuado. Aí ele traz na impugnação as alegações, os recolhimentos feitos pela sistemática do Simples, né, impetrado os recolhimentos feitos pela sistemática do Simples estariam amparados por decisão judicial, mandado de segurança coletivo, impetrado pela Sindlivre, sindicato da qual o contribuinte seria filiado. Todos os filiados do Sindlivre estariam amparados pela decisão, independentemente da data de filiação ao mesmo, pelas ações que expõe. Aí ele discorre lá as ações dele, né? A Delegacia de Julgamento de São Paulo 2 julgou improcedente
a argumentação dele, mantendo o lançamento, e eu trago a emenda. Exclusão do simples. A pessoa jurídica excluída do simples sujeitar-se-á às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral, a partir de sua exclusão, assim considerando a data a partir da qual ocorreu a inobservância, através de ato que determina, apura ou reconhece uma situação pré-existente, com efeito ex tunc. Prova e juntar novos documentos. A prova documental, isso aqui são as alegações que ele faz lá na impugnação. Aí a decisão nega todas essas argumentações. Recurso. Ele aduz que a unidade preparadora não se pronunciou acerca de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo. Manifesta que a decisão de origem trilhou seu entendimento somente em face da reforma da decisão mandamental que declarou que a concessão da segurança abrangeria as atividades descritas no artigo 1º. Por fim, discorrendo acerca da situação fática, ratifica seu direito de recolher os tributos. Ou seja, ele basicamente, ele replica o que ele disse na impugnação, acrescentando aqui que a decisão de primeira instância supostamente deveria ser declarada nula por cerceamento de defesa, por não ter analisado todos os argumentos, né? E aí, essa é basicamente o contexto. O recurso é conhecido por preencher todos os requisitos de admissibilidade, né? E aí aqui eu começo refutando essa argumentação dele, que é a única coisa diferente que ele traz aqui, que é a de nulidade da decisão de origem, ele não entra com essas palavras, mas supostamente por cerceamento de defesa, né? E aí aqui a gente fundamenta, refuta de forma fundamentada essa argumentação, mostrando que o que é essencial a decisão analisou, que não é caso de nulidade da decisão, e que o julgador de origem não necessariamente tem que se referir a todos os argumentos apresentados, desde que ele tenha forme a convicção daquilo que é relevante e é importante para a decisão formar a sua convicção e decidir nesse sentido, né? E que algumas irregularidades, como diz o artigo 60, né, do PAF, as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das retidas no artigo anterior, que eles falam 59, que trata de nulidade, não importa a nulidade, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, só se estes lhes houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio. Ou seja, não foi o caso aqui ter que sanar eventual situação que precisasse ser corrigida da decisão de origem, mas se fosse o caso, a segunda instância efetivaria essa correção e não declararia a nulidade dessa decisão. E aí, como não vem nada diferente, nada novo, ele replicou o que ele colocou lá na impugnação, a gente, da mesma forma, adotou os fundamentos da decisão de origem como razão de decidir. E aí, aqui, ele bem discorre, questão da exclusão dos simples, que está caracterizada, materialmente está caracterizada, confirmada, que não tem o que se discutir mais a respeito disso. Tem uns parágrafos aqui que eu vou ler, porque eu acho interessante, eu acho que para a formação da convicção, de dar mais segurança para os colegas que irão votar, da exclusão dos simples. O contribuinte se insurge, tá? Portanto, observar que, a partir da data de sua exclusão do simples, o contribuinte passou a se sujeitar às normas de tributação relativas à segurança social aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O crédito previdenciário teve por fato gerador, a remuneração paga aos segurados empregados refere-se ao período de janeiro de 2004 a junho de 2007, por não ter o defendente comprovado o recolhimento à previdência social das contribuições devidas. Aí ele discorre aqui a obrigatoriedade quanto ao SAT, quanto terceiros, né? Na presente impugnação, o contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios, ou seja, ele não provou as suas argumentações, né? Cabe observar que a simples alegação inexistente do débito não é suficiente para descaracterizá-lo. Agora, esse ponto aqui é interessante, porque ele alega, no recurso, ele basicamente ele trata desse mandado de segurança, supostamente, dando guarida às suas argumentações.
Isso aqui eu trago, porque isso aqui eu acho que é o cerne. Porque, no mais, ele não provou e não questionou, né? Fora a questão lá que a gente já mostrou, a reputação da suposta nulidade da decisão de origem. Do mandado de segurança. O argumento de que a empresa estaria com sua inscrição do Simples assegurada em função do mandado de segurança coletivo, aí ele traz aqui a ação, não resiste a uma análise do andamento processual do mesmo. Após decisão de primeiro grau, favorável ao Sindlivre, houve recurso de ofício do julgamento, Sendo julgado o recurso em 10 de setembro de 2008, a turma, por unanimidade, deu provimento parcial à remessa oficial, mantendo a concessão da segurança apenas em relação aos associados do sindicato impetrante que prestem as atividades mencionadas no artigo 1º da Lei 10.034/2000, nos termos do voto do relator. Tendo em vista a manifestação da fiscalização colaborada pela impugnação de que o impugnante é empresa que atua no ramo da atividade de ensino de idiomas e comércio de material didático e que, portanto, não se encaixa entre as hipóteses do artigo 1º da Lei 10.034. Não procede o argumento do contribuinte. Cabe observar o caput do artigo 1º da Lei 10.034. Aí ele transcreve. Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso 13 do artigo 9º da Lei 9.317, que é do Simples, as pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades. Aí ele traz essas atividades. Então, ele não se enquadra, ele não está sob o manto da proteção do mandado de segurança, porque a atividade dele não se enquadra no artigo 1º lá, referir a quem a decisão do judicial protege. Da produção de provas e outros aspectos. Isso aqui é aquele pedido genérico que eles fazem, que ele fez para pedir complementação de provas a qualquer hora, aí não preenchendo os requisitos do artigo 16, parágrafo 4º do PAF, também foi rejeitada. Então, em suma, ele questiona basicamente que não deveria ter sido excluído do Simples, porque ele estava sob uma proteção judicial. Na decisão foi refutada essa argumentação, que essa decisão judicial realmente existe, mas não o protege, porque a atividade dele não se enquadra naquelas atividades que a decisão protege, né? Então, essa é a síntese. Ele não trouxe nada novo além do que já tinha sido decidido na DRJ, e aí eu adotei os fundamentos da decisão de origem para justificar as minhas razões de decidir. Eu acompanho porque eu acho que não vejo, meu entendimento é o mesmo, tá? Então, sendo assim, eu rejeito a preliminar e no mérito eu nego o provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, nesse caso aqui do item 9 da pauta, o item trata de empresa que foi excluída do Simples e foram daí lançadas as contribuições. O conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge do voto do relator? Então, em relação ao item... Em relação ao item 9 da pauta, vai ficar a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, Renata, vamos passar para 3 itens de sua relatoria, que são os itens 10... Foi retirado de pauta, não, presidente? Peraí, calma, deixa eu ver. Agora é 14. Ah, é verdade, Renata, lembra? Verdade. Você tinha falado comigo, tá certo, tá até marcado aqui, retirados de pauta. Nossa, então é só o Francisco mesmo que está dominando amanhã. Tá certo, Renata, deixa eu até colocar em destaque aqui a retirada de pauta. Então, colegas, os itens 10, 11 e 12
da pauta, foram retirados da pauta. E acrescentar também, Dene, que o 13 também foi retirado de pauta por solicitação da PGFN e do patrono, que é um processo do Francisco. Só um instantinho, colegas. Tá, colegas, então os itens 10, 11, 12, retirados de pauta por solicitação do conselheiro relator, e o item 13 da pauta, como bem alertado pelo Márcio, foi retirado da pauta por solicitação da PGFN. Nós vamos passar agora para o item, então, o item 14 da pauta. Presidente, Oi. você me dá 3 minutos? Eu estou vendo que esse item 14 aí é errar em bônus, luvas, pode demorar um pouquinho. Então, tá. Intervalo. Colegas, um intervalinho, então, de 5 minutos, daí a gente retoma, ok? Fabimar, pode parar a gravação, Rafael e Francisco, pode dar uma paradinha na gravação.